Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, com a palavra e segundo dia, então, aqui da nossa semana 41, dentro do Novo Testamento, dia 3 de outubro, e vamos seguir, né, em nome de Jesus, avançando dia após dia, um dia de cada vez. O Senhor vai nos fortalecendo, vai nos dando graça e nós vamos seguindo em nome de Jesus. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor está nos dando. Obrigado, Espírito Santo, pela capacidade que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai, de nós nos levantarmos, estarmos trabalhando, fazemos o nosso dia, Jesus. E então estamos com o Senhor, lendo a palavra, nos dedicando a um relacionamento contigo, Jesus, para que cada dia mais nós possamos conhecer o Senhor mais profundamente, conhecendo a palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós e para nós. E assim, Senhor, nós vamos tendo esse relacionamento mais profundo contigo. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos, pelas pessoas que entraram por esses dias no grupo, que decidiram estar conosco aqui nessa leitura, que vão se dedicar no seu dia a separar esse tempinho para estar com o Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, por cada uma dessas vidas, para que o Senhor possa cada dia mais mover os corações, nos transformando a mente e o coração, segundo o Senhor deseja. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai, mais um dia. Ministra a nossa vida nessa leitura. Vai falando conosco da maneira como o Senhor sabe nos ensinar a palavra. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, hoje, segundo dia, então, da semana, a gente vai ler Mateus, capítulo 1 e Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 38. Então, nós vamos começar aqui com Mateus, capítulo 1. Ontem a gente leu Lucas 1 e João 1, do 1 ao 14. Então, hoje a gente vai ler Mateus 1 e Lucas 2, do versículo 1 ao 38, tá bom? Mateus, capítulo 1 diz assim: Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos, Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão, Arão foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmon, Salmon foi o pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio, e 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente.
Ele estava deitado em vigília, pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebido pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer, e ele deu-lhe o nome Jesus. Então, no primeiro capítulo de Mateus, a gente tem uma grande genealogia, né? Que desde o início do ano eu tenho falado para vocês que ler genealogia é tão importante quanto ler qualquer outro versículo da Bíblia, ler qualquer outro texto. Por que é importante a gente ler genealogia? Por que é importante a gente olhar para esses versículos e prestar atenção em detalhes? Porque a gente vai vendo gerações, a gente vai vendo o nome dessas pessoas que foram passando, quem elas eram na história, por que Deus as usou da maneira como que Deus usou, e aí toda a história bíblica então faz sentido. Como a graça de Deus vai sendo derramada desde o início do livro de Gênesis até Apocalipse, como o amor de Deus ele vai sendo derramado desde Gênesis até Apocalipse. Então a gente ler esses textos, não pular esses textos é muito importante, para que a gente possa entender os detalhes que a palavra de Deus vai descrevendo para nós. E aqui então a gente tem um relato também da maneira como Jesus foi concebido, né? De como Deus falou com José, nesse caso, a respeito do nascimento de Jesus e de que ele seria então concebido através do Espírito Santo. Amém? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 38. É a nossa leitura de hoje. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o 38. Diz assim: Por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linhagem de Davi, teve de ir a Belém, na Judéia, terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré, na Galiléia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela, e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, enrolou-o num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles, e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que ele quer bem. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito do qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falavam a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhe havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. 8 dias depois, na cerimônia da circuncisão do menino,
deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito, antes mesmo que ele nascesse. Quando chegou o tempo de ser levado ao templo a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Porque as leis do Senhor diziam: todo primeiro filho do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Nessa ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício deles pela purificação, conforme a lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 filhotes de pombo. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esta criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados, e a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era muito idosa. Ela tinha vivido com o seu marido por 7 anos depois de se casar, e era viúva de 84 anos. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. O último versículo. Chegando naquela hora, também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que haviam esperado a vinda do Salvador. Como é maravilhoso, né? Lucas capítulo 2 traz então esse relato desse momento em que houve o pedido do recenseamento por parte de César Augusto, que era o imperador no Império Romano naquela época. E então, diante desse pedido do imperador, era necessário, né, que cada um saísse de onde estivesse e fosse para sua terra natal para ser recenseado, ser cadastrado, né, ser registrado ali como um morador dentro do Império Romano, para que eles soubessem, fizessem, né? Há pouco tempo atrás nós fizemos um recenseamento aqui no Brasil também, né? O IBGE passou por todas as casas aí fazendo as perguntas, né, sobre esse recenseamento para que se tenha, né, dados a respeito do número da população brasileira e de vários outros assuntos que através desses recenseamentos eles conseguem. Mas nesse momento César Augusto com certeza queria saber o número, né, da população do Império Romano. Ele queria saber o número de pessoas que ele tinha sob o seu domínio, né, sobre o seu império. E José e Maria, então, eles são obrigados a sair de onde eles estavam, na cidade de Belém, né? Não, na cidade da Galileia, perdão. E eles vão, então, para Belém, onde era a região natal de José, né? José era descendente de Davi, assim como Maria também. E eles, então, são obrigados a ir para lá. Chegando lá, Maria dá à luz ao menino, e os anjos aparecem, e a gente tem toda essa maneira, né, do Senhor se apresentar naquele momento para aquelas pessoas mais simples que estavam ali ao redor dele, próximos ali daquela manjedoura, né, próximo ali daquela região onde ele havia então nascido. E a palavra diz em 2 momentos aqui que Maria guardava tudo em seu coração. Imagina o coração dessa menina, né? Maria era muito jovem e tinha ficado, né, com certeza, bem assustada com tudo isso, desde o chamado dela para engravidar ali pelo Espírito Santo. Já houve um grande temor e ao mesmo tempo uma grande alegria.
durante toda a sua gestação, talvez também aconteceram várias situações onde ela se alegrava e ao mesmo tempo tinha um certo temor. Aí o nascimento da criança acontece no meio de todo esse turbilhão e ela leva Jesus ao templo em Jerusalém para ser feita a apresentação, a purificação. Jesus passa, né, desde o seu nascimento, ou até mesmo antes do seu nascimento, por toda a justiça que existe na palavra, que são os rituais, as ofertas que tinham que ser entregues segundo a lei de Moisés. Então a gente percebe todos esses detalhes nessa leitura de Lucas aqui, capítulo 2. Ele vai mostrando cada um desses detalhes até esse momento da apresentação da oferta de purificação, que é passado os 40 dias, né, do nascimento, onde eles tinham que levar essa pombinha, né, ou as rolinhas para serem apresentadas pela purificação de Maria, para que ela voltasse a estar pura, né, para os rituais ali do templo, para estar em comunhão com o seu marido e tudo mais. E aí Jesus é visto por Simeão, esse homem que tinha um temor muito grande, que era cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz. Olha como o Senhor, Deus, né, já era benevolente, já tinha misericórdia, dando ali o Espírito Santo para esse homem que tinha muito temor. E o Senhor falava com ele, né? Simeão já tinha recebido ali uma palavra que ele não morreria até ver Jesus. E Ana, essa outra viúva também, que era bem de idade já e que vivia ali no templo, jejuando, orando, ela também se alegra em ver a salvação chegando a Jerusalém através daquele menino, que eles tinham convicção no seu espírito de que ele era então esse grande Messias que eles aguardavam já há tantos anos. Jesus vai se desenvolver, né, nesse momento ali na sua vida com seus pais, e a gente vai começar a ver esse ministério então a partir de amanhã. Amém, queridos? Que o Senhor possa cada dia mais, né, nos dar entendimento. A leitura aqui não é um momento de estudo, tá bom? Então eu tento ser o mais breve possível aqui nos meus comentários, porque esse não é o intuito nosso. O nosso intuito aqui é ler mesmo somente a palavra juntos, né? Então por isso que eu falo pouco. Vou procurar me segurar o máximo possível para não tornar esse momento da leitura aqui muito extenso, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui junto para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.